5, 6 minutos. Tá bom. Bom dia a todos vocês do coletivo Alvorada. Posso Bom continuar? dia também, professor. Por aí, professor, vou só fazer uma apresentação. Nós já estamos agora ao vivo, né? Iniciamos mais um programa Toque da Alvorada, diretamente aqui pelas redes sociais do nosso coletivo Alvorada, aqui de Belo Horizonte. Também somos transmitidos por outros coletivos, como o Coletivo Resistência, como Jornalistas Livres, todos aqui apresentando o nosso programa que vai ao ar toda quarta-feira. Antes era 8 horas da manhã, mas por tantos pedidos aí dos nossos espectadores, nós mudamos e hoje iniciamos, a partir de hoje, às 10 horas da manhã, fazendo sempre debates principais de temas que têm sido chamada a atenção nossa e que trazem uma necessidade dos militantes fazerem uma discussão. O Coletivo Alvorada, como vocês conhecem, nasceu aqui em Belo Horizonte, mas tem uma ação no Brasil inteiro, no mundo todo, com intervenções urbanas, que nesse período da pandemia transformamos, nesse período da quarentena, nós criamos esse mecanismo aqui para continuarmos na luta, na militância e fazendo essas ações virtuais. E hoje o nosso programa vai debater a questão da universidade. O tema é universidade e liberdade. Nós fomos motivados a tratar desse tema hoje em função de, na semana passada, o Ministério da Educação e através do presidente da República soltaram um decreto onde queria nomear ilegalmente, de forma ditatorial, reitores das universidades agora no período da pandemia, claro, atingindo e infringindo completamente a autonomia universitária que já foi conquistada. Mas não só isso que nós debateremos hoje, debateremos essa crise na universidade que a gente vive já há alguns anos, depois de um grande período de expansão das universidades no país. Nós temos sido, as nossas universidades, o ensino como um todo, a educação, tem sido muito atingidos, tanto pelo último governo Temer e agora muito mais pelo governo Bolsonaro. Inclusive, nós estamos comentando aqui agora que está na iminência, pelo que se diz na imprensa, da própria queda, substituição do ministro da Educação. Pode ser que durante o programa aqui tenha até essa substituição, mas a gente avisa aqui no ar. E hoje, para fazer esse debate, nós vamos contar com o professor Newton Lima, que foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, foi prefeito daquela cidade também, já foi deputado federal pelo PT, e foi também presidente da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais. Também participa com a gente a Suzana Maia, que é professora de Antropologia e Estudos de Gêneros da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Também está aqui um companheiro nosso, que é militante assíduo do Alvorada, que é o Bernardo de Oliveira, que é professor titular da Faculdade de Educação aqui da UFMG, doutor em Filosofia, e também é diretor da PUB, que é a Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. E, por último, a voz aqui da juventude, a voz da militante estudantil, que é a Ana Júlia, que é estudante de Filosofia da Universidade Federal do Paraná e Direito da PUC, também do Paraná, que fala diretamente lá de Curitiba, participando aqui do nosso debate. Então, vamos começar aquela rodada tradicional, onde cada debatedor faz sua fala inicial, e a gente queria começar diretamente de São Carlos, com o professor Newton. Inclusive, professor, nós estamos sabendo que hoje iniciou-se, de forma virtual, um congresso da ANDIFES, que tem participado aí dirigentes das universidades do Brasil inteiro. Começou hoje e, com certeza, vai ser um debate bem quente por todos esses acontecimentos que perpassam na questão da universidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco de quais são os debates que estão acontecendo na universidade, nesse congresso, e também o cenário, como o senhor, com a sua experiência na área da educação, como o senhor está vendo este momento que vive a universidade brasileira. Muito obrigado pela participação e com a palavra, por favor. Bom, Kerson, bom dia, muito prazer estar nesse programa. Obrigado ao Coletivo Alvorada, quero cumprimentar meus colegas de debate, os professores, a Suzana do Recôncavo Baiano, Universidade Federal, o Bernardo da UFMG, Ana Júlia, estudante da Federal do Paraná, e dizer que, como você já observou,
Hoje, as universidades, quase 70 universidades federais brasileiras, estão reunidas virtualmente no primeiro congresso da Andifes, que está ocorrendo desde as 9 horas de hoje, vai até amanhã, exatamente fazendo esse debate que nós estamos fazendo aqui pelo Coletivo Alvorada, pensando o que vai acontecer depois desse tsunami, ou a partir do tsunami de destruição da Universidade Pública Brasileira, de tentativa de destruição, que começou no governo Temer, pós o golpe que derrubou a presidente legítima Dilma Rousseff, e que vem trazendo, a partir da primeira medida de força, que foi a Emenda Constitucional 95, que reduziu de maneira dramática os recursos para a educação no país, mudando a Carta Magna, a grande conquista que tínhamos feito de vinculação do orçamento da educação para a União, Estados e Municípios em 88, na Constituição, fazendo um corte importantíssimo na educação, na saúde e outros programas sociais, como nós sabemos, e que de lá para cá vem obrigando, evidentemente, a comunidade de dirigentes, docentes, servidores, técnicos, a população em muitas das nossas cidades a lutar em defesa desse enorme patrimônio, extraordinário patrimônio do povo brasileiro, que são as universidades federais e os institutos federais, que são os co-irmãos criados aí no governo do presidente Lula e também espalhados por todo o Brasil, e que também desenvolvem, na metade da sua potência de trabalho, 50% das vagas são oferecidas à educação superior, as outras 50% aos cursos técnicos e tecnológicos. Uma potência emergente que também foi abatida em pleno voo, como as universidades federais, o processo de consolidação da expansão, totalmente paralisado e prejudicado. Nós, claro que são dois fatores, todos nós sabemos, que vão definir o que será o futuro das nossas instituições de ensino superior, tão competentes na produção do conhecimento, na disseminação do conhecimento e na formação de jovens e estudantes em todas as áreas do conhecimento, por todo o país, inclusive de maneira agora territorial, pela criação de campi das universidades e dos institutos no interiorzão do nosso país, por decisões dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Dois fatores são, fundamentalmente, antes da pandemia, o processo de tentativa de destruição de todo esse patrimônio, como eu falei, começou com o Temer, com a 95 e outras medidas, mas que no governo Bolsonaro toma uma dimensão de confronto, de uma dimensão de guerra, de destruição, e que é profundamente agravada pelo fenômeno da pandemia, até porque ninguém sabe o que será a humanidade, o planeta, os países pós-pandemia. As relações todas vão estar certamente modificadas, nós sabemos disso, impactos importantes naquilo que era a cada uma dos segmentos da sociedade no mundo todo antes da pandemia, e que vai certamente se agravar. Há um relatório hoje no Globo, que eu li da Comissão de Avaliação da Educação, criada pelo deputado dos Estados Unidos, do que é o desastre da educação durante a pandemia, como já havia mostrado a ineficiência e a hostilidade com que as universidades e o ensino de uma maneira geral, a educação básica, técnica, estava sendo tratado pelo atual governo, que se agravou profundamente pela descoordenação desse momento da pandemia. Sugiro a leitura, bastante agudo, aprofundado, e mostra com detalhes o estado caótico em que nós nos encontramos, prejudicando fundamentalmente os mais pobres. Eu diria que, para terminar essa primeira intervenção, todo o processo de tentativa de construção de um estado de bem-estar, 500 e poucos anos no Brasil, que aconteceram nos dois governos do Lula, no primeiro governo da Dilma, no começo do segundo governo dela, está sendo destruído ideologicamente
um conjunto de interesses nacionais e internacionais. Eu vi, vocês devem ter visto, vale a pena ler a meia-culpa do redator principal, do editor, na verdade, do Jornal Único esses dias, mostrando o quanto a elite brasileira apostou na derrubada de um governo legítimo para a construção disso que veio para esse caos, que não é só na educação. Nós vivemos um caos extraordinário das nossas instituições, inclusive com a Constituição sendo rasgada pelo Executivo, fazendo com que o Legislativo e o Judiciário procurem defender o direito no Brasil. Quem já viveu um processo de exceção como eu, sou de cabelo branco aqui, pelos meus cabelos brancos, o mais velho de toda essa nossa mesa na sala de conferência, duro para que a gente fosse voltar a ver ataques à instituição, ao Estado de Direito, à democracia e à liberdade, que é o tema do nosso encontro. E universidade e liberdade são rigorosamente siamesas. Elas se nutrem e vivem porque para criar, para se conseguir fazer trabalho universitário, a magna, é necessariamente uma premissa fundamental a liberdade da expressão, a liberdade da ação, a liberdade da criação, tudo isso que está sendo profundamente questionado por um governo que, para começar, questiona a própria ciência, o terraplanismo, todo o ódio com que a ciência, a tecnologia, o processo de criação, a criação intelectual é combatida pelo atual governo. Vivemos, de fato, um momento de trevas e é preciso que, ainda mais, todas as pessoas e instituições lutemos pela democracia, pela liberdade, pelos direitos, pelo Estado de Direito no Brasil, enfrentando os regimes de força que está se tentando construir. Grupos minoritários, é bem verdade, mais fortes porque estão no poder, e que nos chamam a atenção para que a nossa tarefa, uma tarefa, acima de tudo, democratas. Ok, muito obrigado, professor Newton. E, Bernardo, já que o professor fez um resgate agora do período recente da universidade no país, você, como professor da área de educação e de estudioso também da história das universidades, se você pudesse dar uma contextualizada mais do ponto de vista histórico, seria importante até para a gente entender o porquê estamos nessa situação atual, como chegamos a essa situação da universidade no país. Então, o professor Bernardo, que é aqui da UFMG e é diretor também da PUB. Por favor, Bernardo. Então, legal. Bom dia aí a todos e todas. É uma honra estar do lado aí dos colegas. E acho sim que essa perspectiva da dimensão do que vinha mudando e do que a gente está sofrendo, né? Então, a universidade, quando a gente fala em universidade de democracia, eu acho que não custa lembrar que ela originalmente não tem a ver com democracia, né? Quando ela nasceu lá no período medieval, era um local de religiosos, monges dedicados ao estudo de teologia, né? E quando eles passaram a abarcar estudos mais gerais, de leis, artes, medicina, ela não perdeu o caráter que ela tinha de elevação espiritual. Então, ela não era nem formação profissional, nem produção do conhecimento, como nós entendemos hoje em dia, né? Ela não habilitava, não certificava. Ela é somente lá pelo século XVIII que as universidades passam a ser reconhecidas como uma instituição de formação de quadros, né, de advogados, administradores, militares, engenheiros, médicos, né? E só no século XIX que ela tem a pesquisa científica como um dos eixos principais, né, a busca do conhecimento como sendo abraçada como a missão da universidade. Então, isso muda muito, e é curioso que a gente sabe várias críticas à universidade, é uma instituição medieval, ultrapassada, obsoleta. De fato, ela foi muito criticada por isso, né? Mas ela mudou muito, né? Ela mudou muito, e a gente sabe que esses dois eixos, né,
educacional e da pesquisa, eles, de fato, têm uma lógica da meritocracia, da excelência, pelo menos isso sempre teve muito presente, mas também dentro da própria ciência se transformando. Hoje em dia, a gente reconhece a relevância social como um dos critérios de avaliação de qualidade de pesquisa e da formação, né? Acontece que no Brasil, essa universidade, essa história é muito recente, é só na década de 20, de 30 mesmo, que se iniciam as universidades, né? Antes a gente tinha, já no final aí do período imperial, faculdades, né? Quando o Dom João vem com a corte para o Brasil, cria-se, né? Até então não podia nem gráfica, nem universidade, né, e nem faculdade. Então, é nesse período que, quando a corte vem, que se criam as primeiras faculdades, colégio de cirurgião, tem de artes, né, mas é nos anos 30 que há uma ação disso em termos de universidade. A ideia é essa, que é uma conjunção de várias áreas, né, e é triste porque no Brasil isso é muito recente, né? Se a gente compara com os nossos vizinhos latino-americanos, a gente vê que Peru, Argentina, já tinham experiência de 300 anos antes. Eles têm 1620, já tinham começado as suas universidades, né? Mas em todos esses lugares, esses traços, né, ainda que mantenham os traços, ela foi se modernizando e foi se tornando como assim se fosse uma marca do progresso econômico, do desenvolvimento social, dos avanços culturais, né? Então, esse caminho, não é fácil, né? Trancos e barrancos, né? Mas foi surgindo aquilo que foi consagrado em 88, na Constituição de 88, na LDB, como a educação, como direito a todos, e dever do Estado. Acho que essa era uma grande mudança, antes o Estado não assumia com isso, né? Com igualdade de condições para a permanência, pluralismo da ideia, gratuidade, gestão democrática. Eu acho que isso dá uma dimensão de como a gente tem esse desafio interno, né, por exemplo, de uma gestão democrática, e ao mesmo tempo o desafio externo de ser, na sociedade, um lugar um polo, né, de formação e de participação, né? Então, a gente sabe que a gente está longe disso, dessa condição de igualdade, né? E mesmo do Estado assumindo isso como gratuidade, como um direito de todos, né? Não custa lembrar que 3/4 das universidades do Brasil são em universidades privadas, né? E é outro modelo, né? É um modelo que, por pessoas não têm experiência de gestão, e nem os estudantes acabam tendo essa participação na gestão da universidade. Então, a gente sabe que essa experiência da gestão democrática, ela é um recurso de aprimoramento interno, né, de debates sobre os rumos, sobre as medidas, mas ela é também uma dimensão formadora fundamental, né, para os estudantes. A gente costuma falar assim da vivência universitária, está muito além de cursar disciplinas, né, mas está nessa experiência que muitos estudantes, por exemplo, nas universidades privadas, nem sempre chegam a ter, né, mas de participar da gestão. Então, nas universidades públicas, há diversas instâncias colegiadas, né, com participação de professores, alunos, administrativos. E é ali que as pessoas aprendem, né, a ouvir, a reconhecer como legítimo interesse de diferentes, né, deliberar conjuntamente, aceitar quando a maioria aprova coisas que você discorda, né, tem esse compromisso com deliberação coletivas, né, e também vai se familiarizando com os protocolos, com as limitações do próprio processo, né. Então, tem uma longa discussão sobre a democracia interna, né, qual a proporção ideal, né, e pela lei atual, os professores teriam direito a 70%, né, nessas escolhas e nas instituições, né, nas instâncias de decisão. Só que nem isso agora está sendo seguido, né? Então, quer dizer, é a lei, e a lei originalmente não fala em escolha, a autonomia é relativa, né? E, então, outro desafio grande da cidade sempre foi para a questão dessa autonomia, tá?
Mas eu acho que mudou muito nesses, né, nos 15 primeiros anos aí do século XXI, né, como é que a política de cotas foi fundamental, né? Elas mudaram a cara da universidade pública, elas são muito menos elitizadas do que eram há 20 anos atrás, né? E sem perder a qualidade, pelo contrário, né? Então, as políticas de inclusão foram um grande instrumento de democratização interna, mas também de mudança do papel da universidade na sociedade, né? Então, a gente sabe que ela foi assumindo funções, quer dizer, se ela antes tinha esse papel de ver, né, quadros, né, é comum dirigentes e mesmo professores ou egressos assumirem o local, né, assumirem na sociedade papéis, direção, secretarias, ministérios de educação, saúde, né, elas acabaram cada vez mais subsidiando não só o empréstimo aí dos quadros para o serviço público, mas na elaboração e implementação de políticas públicas de Estado. Então, acho que é isso que a gente está sendo desconstruído, né? Então, não é só uma intervenção para que não haja escolha, mas é todo o processo de inclusão, né, de grupos que ficavam de fora, e o processo de participação da universidade, da perspectiva acadêmica e científica, né, nessa definição de políticas públicas. Então, nesse sentido, eu acho que as ameaças vêm de vários lados, e eu acho que são discussões como essa que nos fazem redimensionar e saber para onde que a gente tem que atuar, né, para tentar resistir a esse desmonte. Então, vamos ver se depois a gente continua isso. Eu acho que esse daí dos diferentes grupos, né? Hoje em dia a gente sabe que a democracia ela é, por exemplo, se ela não que com o racismo você não tem uma verdadeira democracia, e a exclusão de vários grupos comprometem esse processo, e eu acho que é por aí que a gente vai debater, né, os desafios que estão colocados agora. Então, Edson, passo a palavra aí para os outros colegas. Tá bom, obrigado, viu, professor? Lembrando a quem está nos assistindo aí pelo Facebook, vocês podem mandar perguntas e considerações nos comentários aqui do vídeo, né? Só mandar um comentário aqui. Alguns já estão mandando, a Miroca, né, que é a nossa militante, representa nosso coletivo lá nos Estados Unidos, está mandando um bom dia, a gente retorna um bom dia aqui também, várias pessoas participando. Estou vendo alguns amigos aqui, como a Luiz Lopes, o Helena Augusto, que acabaram de entrar, então, acompanhando, assim como outros militantes que estão acompanhando o nosso programa Toque da Alvorada, que toda quarta-feira a gente apresenta aqui nas nossas redes sociais. Então, de imediato, eu queria agora ir lá para o Nordeste, diretamente da Bahia, a professora Suzana, que é professora de Antropologia e Estudos de Gênero da Universidade do Recôncavo Baiano. Inclusive, a gente falava, né, professora, o professor Nilton fazia o resgate, falava da expansão da universidade que houve nos últimos, né, nos governos Lula e Dilma, e essa universidade aí é fruto dessa expansão, é uma universidade que nasceu nesse período, se não me engano, não é isso? E como é que a senhora está vendo, onde estava tendo um crescimento da universidade e depois teve tantos esses últimos retrocessos que já foram comentados aqui. Muito obrigado pela participação, com a sua palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer ao Alvorada pelo convite de estar aqui, falar que é um prazer contribuir com vocês. Já tenho ouvido do trabalho de vocês há muito tempo. Por Miriam, né, que é do DDB, do Defende Democracy Brasil, em Nova York, que eu também sou parte. Então, é uma honra, uma satisfação estar aqui contribuindo com vocês, estar contribuindo com esse debate tão importante nesse momento. Então, eu vou muito, a minha fala, apesar de eu ser professora de Estudos de Gênero e Antropologia, eu quero dar aqui um recorte racial, não é a questão da intervenção nas universidades. É um argumento meu, não é, que esse ataque às universidades, ele é um ataque à inclusão, um projeto de inclusão social muito amplo que estava sendo levado a cabo, não é, desde
do início do governo PT, nos governos de Lula e Dilma, a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, ela foi fundada em 2005, não é, com Reúne. Ela tem, não é, mas ela tinha naquele momento, no momento inicial, um grande projeto de inclusão social da população negra, não é? Como vocês sabem, o Recôncavo da Bahia é uma região que foi a primeira região a ser colonizada no Brasil e foi a região que mais recebeu africanos escravizados, não é, durante o processo de colonização. Então, o que você tem é uma população majoritariamente negra e uma região que foi abandonada economicamente depois, não é, da fuga, né, do capital para o sul do país, não é, da decadência da cana-de-açúcar, e ali ficaram populações, não é, que viviam, né, nas áreas rurais, que viviam de subsistência, muitos pescadores, muitas pescadoras, naquela região toda ali que forma, né, a Baía de Todos os Santos, não é, e muitas comunidades negras que começaram aí nesse bojo da redemocratização do país a serem auto-identificadas como quilombolas, né, mas um processo mais recente. Então, você tem muitas comunidades quilombolas, muitas comunidades de pescadores e pescadoras, e também uma população empobrecida, precarizada, que trabalha em Salvador, não é? Ali com a expansão, não é, da indústria petroquímica, muitas pessoas, muito da população ali fica migrando, essa migração entre Salvador e a periferia de Salvador e o Recôncavo. Né? Então, você tem cidades como né, São Francisco do Conde, que são cidades riquíssimas, não é, por conta do petróleo, da exploração do petróleo, mas o índice de desenvolvimento humano e a renda per capita é extremamente baixa. Né? Então, a Universidade Federal do Recôncavo veio atender a essa população. Né? Então, vou dar só um número aqui para vocês, né, de nossos estudantes. 88% de nossos estudantes são estudantes negros e negras. Né? Então, esses estudantes, eles têm um perfil muito próprio. Né? São estudantes que vêm da área rural, muitos deles já participavam de movimentos sociais ou são ali dessas comunidades quilombolas do entorno. Nós temos um número de estudantes que são quilombolas, que são das comunidades dali de perto, e eles vivem uma situação muito peculiar. Né? Por um lado, uma população que tem uma vulnerabilidade social, não é, um índice de pobreza muito grande. Não é? Eu tenho aqui um outro dado que eu levantei que foi muito interessante, é que a renda per capita do Brasil, isso é um dado de 2014, não é, que foi levantado pela universidade, de R$ 916, enquanto a renda per capita dos nossos estudantes é de R$ 480. Então, você tem uma população muito pobre, não é, nesse recorte de histórico, né, dessa intersecção de raça e classe, muito infeliz em nosso país e ainda tão persistente. Nós temos uma população de estudantes negros e negras muito pobres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente veio atender essa população. Né? Essa população, o nosso, né, projeto de inclusão social, ela passa por várias partes. Não é? Então, apenas uma primeira parte é o acesso, não é? É a entrada na universidade. Né? Então, a gente tem vários programas e muitos dos nossos estudantes vieram de quilombos educacionais, né, nas periferias de Salvador, e nas periferias e nos próprios quilombos, né, que preparam esses estudantes para entrarem na universidade. Então, você tem aí toda uma política de acesso através das ações afirmativas. Metade dos nossos estudantes são cotistas, negros, negras e pardas, né, pretos e pardas, e também indígenas. Nós temos uma população de indígenas que vem de fora, por conta de nossos programas. Então, você tem a entrada, não é? 50% da nossa população de estudantes é de cotistas das escolas públicas e negros e negras. Então, essa entrada na universidade, que ela não tem sido, né, atacada frontalmente, né, nesse momento, não é? A não ser por essas grandes confusões que a gente está tendo agora no Enem, que é um ataque enviesado, não é? O que eu quero dizer é que não há
um ataque à política de ações afirmativas diretamente, ou à política de cotas, mas o que você tem, na realidade, é o ataque e a vulnerabilização dos nossos estudantes no segundo passo dessa inclusão, que é o processo de permanência nas universidades. Não é? Então, a gente tem discutido muito, não apenas o acesso, né, às políticas afirmativas, de ações afirmativas, não apenas em relação ao acesso, mas principalmente em relação à permanência, e a gente estava começando a discutir os processos de pós-permanência, mas isso aí parece que vai ficar para um outro momento. Então, o que a gente tem, não é, com o ataque das universidades, é um ataque à permanência desses estudantes, não é? Nossa diretora do CAU, eu sou do Centro de Artes, Humanidades e Letras, que é localizado em Cachoeira, não é? Nossa diretora é uma mulher negra, Diane Brito, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre esse processo de permanência, a gente tem discutido muito sobre isso. Né? Então, você tem dois tipos de permanência, que é a permanência material e a permanência simbólica. Não é? Essas duas permanências têm sido fortemente atacadas. Então, os nossos estudantes, né, por conta desse perfil social deles, eles entram na universidade sem muitos recursos. Não é? Bom, para começar, né, a nossa universidade, como universidade nova, ela tem muitos problemas estruturais, muitos problemas físicos, né? E já vinham desde antes, porque a gente ainda estava num processo de implementação, né, de implantação, digo, na universidade, mas que foram se agravando principalmente a partir de 2016. Então, esses estudantes, eles ficam através, né, dessa política de acolhimento, né, que passa por várias instâncias, né, desde de bolsas qualificadas, de PIBIC, PIBIT, uma série de... E os auxílios, não é? Os auxílios de transporte, o auxílio alimentação, não é? O auxílio moradia, porque por muito tempo a gente não tinha nenhuma residência, né? A gente não tem restaurante universitário, né? As nossas bibliotecas são muito precárias. Então, essa faz parte, não é, dessa permanência, desse acolhimento necessário para que os nossos estudantes simplesmente não vão embora, né? Porque são tantas as dificuldades para eles estarem ali. E um outro tipo de permanência, que é a permanência simbólica, não é? Ela passa por esse acolhimento que acontece não apenas na sala de aula, né, mas nesse acolhimento geral. E nesse sentido, né, a Universidade do Recôncavo da Bahia, ela funciona, e a gente fala um pouco isso, ela funciona um pouco como um movimento social. Né? Então, além do conteúdo da sala de aula, como toda universidade, não é? Nós temos vários coletivos, os coletivos negros, os coletivos agora um coletivo indígena muito forte, são poucas pessoas, mas muito forte, não é? Os grupos de pesquisa, os trabalhos de extensão que nós fazemos, não é? Tentando incluir as comunidades, não é? Incluir as famílias dessas pessoas dentro da universidade e fazer esse processo de extensão mesmo, né? No sentido pleno da palavra. Então, nós temos, inclusive, no CFP, que é o Centro de Formação de Professores, não é? A educação do campo, né? Em que os estudantes ficam metade do tempo nas universidades e metade, né, dentro de suas comunidades. Né? E os nossos professores são convidados aí para as comunidades e é um trabalho muito, 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 muito interessante. Então, o que foi atacado foi esse processo de permanência. Então, a partir de 2016, né, quando teve esse congelamento dos investimentos na educação, na saúde, mas, né, falando aqui da educação, então, claro que todas as universidades foram muito afetadas, mas as universidades novas foram extremamente afetadas, porque nós ainda estávamos nessa fase de implantação. Então a deteriorização aconteceu de forma muito rápida, muito rápida. Né? Então, nós tínhamos prédios ainda sendo construídos em Cachoeira, como uma cidade histórica, uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, né? A gente tem dificuldades de construção de edifícios novos. Né? Então, nós ocupamos edifícios históricos dentro da própria cidade. Esses edifícios, né, estavam em fase de restauração para acolher os nossos estudantes, a nossa administração, alguns prédios administrativos, os nossos mestrados, que estavam em fase também de expansão. Não é? Então, depois de 2016, com o congelamento, houve uma
rápida terceirização de tudo, não é? Então, nós temos problemas de mofo nas salas, o nosso laboratório de informática hoje tem 3 computadores, né? Os prédios em que nós trabalhamos todos têm problemas de infiltração, a sala de aula, enfim, né? Todo tipo de problema que a gente pode imaginar, né? A gente estava planejando aí a construção do RU, não é? E nunca aconteceu, a moradia, tudo se precarizou muito rapidamente, não é? E, bom, mas a gente não é aprendendo com os nossos estudantes, eu gosto sempre de falar que a gente aprende muito, muito com os nossos estudantes, e lá não existe esse conceito de quilombismo, não é? Por conta de muitos dos nossos estudantes serem dos movimentos quilombolas, né? Então a gente fala, vamos nos aquilombar, não é? Vamos aqui resistir, o processo da gente de resistir. Bom, em 2019, né, com a tomada do poder por esse governo neofascista que está aí, não é? As coisas ainda pioraram muito mais, não é? Então, em 2019 nós tivemos eleições para reitor, né? Nós elegemos a nossa lista tripartite, a primeira pessoa foi uma mulher negra, não é? A Georgina Gonçalves, ela foi eleita pela comunidade acadêmica, pela comunidade universitária. No entanto, não foi indicado, Georgina não chegou a tomar posse, e foi indicado o terceiro nome da lista tripartite, que foi o nome do professor Josué, Fábio Josué, que também é uma pessoa da máxima competência. O que aconteceu com nossa universidade, e aqui eu dou muito crédito, né, a nossa capacidade de resistência e nossa capacidade de organização, foi que, prevendo, né, que isto pudesse acontecer, né, nós criamos um consenso, né, e nós elegemos os 3 nomes da lista tripartite, foram nomes que compartilhavam os mesmos princípios e o mesmo projeto de inclusão social. Né? Então, eu aqui dou muito crédito a essa nossa estratégia, né, que a gente consegue aqui sobreviver e criar estratégias de resistência para fazer face ao que está acontecendo. Né? Mas a gente sabe que esse contingenciamento de verbas, né, que aconteceu também a partir de 2019, tem incidido, não é, sobre a nossa universidade, e ela tem incidido mais particularmente, é claro, naqueles grupos mais vulneráveis. Né? Então, você não né, você ainda continua com os salários dos professores, com muitos, né, mas os terceirizados, muitos dos quais eram das famílias, não é, dos nossos estudantes, eles foram, não é, a maioria foi despedido. Nós hoje trabalhamos uma precariedade imensa, é inacreditável se eu contar como a gente trabalha, não é? De forma que a única solução até que esse quadro, não é? E aqui voltando para eu tenho estudado, né, um pouco essas reconfigurações a partir da perspectiva de branquitude e de retomada da supremacia branca no poder. Essa é uma outra história que eu posso falar um pouco depois. Mas, retomando, só para fechar aqui, não essa parte da fala, eu quero ressaltar essa necessidade, não é, de resistência, e pegando emprestado o aprendizado, né, esse aprendizado que a gente tem tido com os estudantes, nossa capacidade de nos aquilombarmos, né, de resistirmos ao que tá acontecendo e ao que ainda está por vir, não é, como vocês bem falaram os anteriores, e o que a gente pode discutir aqui depois. Tá, muito obrigado, Suzana. E nós já estão chegando alguns comentários com perguntas aqui no nosso Facebook, lembrando que vocês podem enviar tanto comentários como também perguntas, e uma delas, Ana, está para você, a pessoa mais preparada para dar essa resposta. A Miroca pergunta se o golpe, os ataques à universidade, a falta de investimentos fizeram dos acadêmicos mais ativistas. Eu queria que você desse esse olhar como estudante de filosofia da Universidade Federal do Paraná e de direito da PUC. Você que ficou nacionalmente conhecida, né, no período das ocupações
secundaristas, né, aí no Paraná e no Brasil, ou seja, você que já nasceu na luta e nasceu também já nesse período de ataques que a gente já comentou aqui. Então, eu queria que você comentasse e falasse aí também essa visão enquanto estudante dessas duas universidades. Vamos lá, então, né? Bom dia, primeiro, para todo mundo aí que está nos acompanhando, para o Coletivo Alvorada, agradecer o convite, o espaço de debate, né? Também cumprimentar os professores, o professor Nelton, o professor Jefferson e a professora Suzana. Eu sempre fico numa saia justa de falar depois dessa galera, que eu sempre fico, gente, o que eu vou falar agora? Já disseram tudo. Mas, enfim, a gente sempre tenta contribuir um pouquinho. Eu tinha visto já a pergunta da Miroca, estava aqui pensando em como responder. E antes de chegar na resposta propriamente dita, eu vou pegar um pouquinho do que falou o professor Bernardo, que é o momento que a gente torna a educação pública como um todo, de fato, ela minimamente popular, e a gente consegue mudar a concepção da educação pública, né? Eu acho que é quando se muda essa concepção que, de fato, começa a se existir os ataques dela com o intuito de acabar com a educação pública, né? Que é o que hoje tem acontecido. E é interessante, inclusive, pelo paralelo que a gente vive, que aconteceu em 2016 com as ocupações secundaristas, né? Que na época eu era secundarista e participei, do que é a luta que a gente faz hoje, em 2020, em defesa da educação. Apesar de a gente defender o mesmo projeto, os métodos de defesa e os métodos de luta mudaram um pouquinho, né? Então, primeiro, eu concordo muito quando os outros professores trazem, né, que nos últimos anos, nos primeiros 15 anos aí do século XXI, a gente, enfim, dá um salto no que é sobre educação pública, né? A gente começa a expandir muito as universidades, etc. Mas o principal disso a gente muda a concepção. A educação pública e as universidades, principalmente, que antes eram para ser um feudo da elite, né, que não era uma coisa massiva e nem vista para todo mundo, a gente começa a enxergar e botar em prática ela como de fato um espaço que deve ser popular, que deve estar a serviço da sociedade, dos trabalhadores, da população mais vulnerável, onde a gente tem que trabalhar para ampliação do acesso, da permanência, da assistência estudantil. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, e na perspectiva da universidade e da educação pública como portas e consolidadores da democracia, ela começa a se tornar um risco, né? E com o nosso avanço nos últimos anos, chega que em 2015 não se fala mais de democracia sem se falar da educação pública, sem se falar das universidades, sem se falar da autonomia universitária, sem trazer essa questão da gestão democrática, que é importantíssima, né? Eu no meu primeiro ano na universidade, eu fui conselheira universitária no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, então foi uma experiência incrível, eu pude conhecer muito mais a universidade, pude participar das discussões, pude participar desde da discussão do processo do vestibular, de como vai ser, como vai abordar, quais matérias vai colocar, a pensar em custos da universidade, a pensar em programa de pós-graduação, a pensar na permanência, questão de jubilamento, ou seja, é um espaço que é muito importante o estudante estar presente, né? Ter essa visão dos estudantes torna isso, de fato, democrático, torna a universidade, de fato, popular. Então, essa é a característica das universidades públicas, né? E quando elas tomam, quando elas se revestem dessa figura, dessa personalidade, de ser um instrumento da democracia, não só interna, mas da democracia do Estado, quando as universidades começam a ser um projeto de soberania nacional, um projeto de Estado, de fato, daí começa o risco e essa tentativa de acabar com a educação pública, que é hoje o projeto do governo Bolsonaro e, enfim, do atual, não sabemos até quando atual, ministra da Educação. E nesse sentido, acredito sim, Miroca, que o golpe, de alguma maneira, incentivou os acadêmicos a serem mais ativistas, a serem mais militantes. Por quê? Os ataques são tão gritantes e tão absurdos que é impossível a gente conseguir ficar quieto, né? E até mesmo porque, ainda mais hoje, a gente vive num momento de ascensão do fascismo e quem não se posiciona contra o fascismo é por si só fascista, né? Então, se exige também um posicionamento
dos acadêmicos, dos estudantes. E porque os estudantes e a juventude nos últimos anos têm sido protagonistas de todas as nossas lutas e de todas as lutas que conseguem gerar um mínimo de efeito público, né? Que é desde 2016 com o golpe, né? Infelizmente, a gente passou por um processo que a sociedade como um todo não conseguiu reagir ao que foi o impeachment, né? Quando chega a reforma do ensino médio e a emenda constitucional hoje, emenda constitucional 95, e quando os estudantes ocupam as escolas, é que a gente consegue levar para o debate público o que estava de fato acontecendo. É quando a gente consegue, tipo assim, olha só o que o governo Temer veio fazer, olha o que o governo Temer está fazendo, olha a gravidade disso. Estudantes estão tendo que parar as escolas para poder mostrar para a sociedade o que está acontecendo, para conseguir ter um mínimo de diálogo com o Ministério da Educação, para conseguir repensar um modelo de escola pública. Então, tem um protagonismo muito forte dos estudantes, né, da juventude como um todo. E isso não para. Em 2017 é a mesma coisa, com a greve geral com a greve geral de maio, acho que foi 28 de abril, depois 30 de junho, e com uma manifestação que teve em Brasília, se eu não me engano, foi 25 de maio, que teve que os militares foram para as ruas também, mas que tinha um protagonismo forte muito grande da juventude. Em 2018, com as eleições, as manifestações do Ele Não. Então, de novo, as mulheres jovens tomam as ruas, né? E em 2019 tem todo um ataque muito severo à educação, principalmente às universidades públicas, né? Que é a história do contingenciamento, onde a gente vem com os tsunamis da educação e, de novo, os estudantes e a juventude tomam um protagonismo muito grande. Então, todos os mecanismos de mínima reação que gerem impacto no debate público e que, de fato, conseguem a gente ter um mínimo de recuo por parte do governo, mesmo que muito pouco, é o campo da educação e nisso os estudantes, né? Ou seja, se exige nesse momento que os estudantes tomem posicionamento, né? Isso é muito claro. E daí a diferença de método que eu tinha comentado em 2016, a nossa necessidade era voltar para dentro da escola, era tipo assim, fechar as escolas e dizer assim, os estudantes estão ocupando a escola, né? Esse espaço é nosso, reivindicar o espaço e explicar a importância daquele espaço, né? Era um momento que a gente precisava se segurar dentro da escola. Em 2019 e agora em 2020, não por conta da pandemia, mas é o mesmo ideal, a necessidade é a gente não se voltar para dentro das escolas e das universidades, e sim a gente conseguir levar elas mais para fora, né? Conseguir mostrar ainda mais para a população quais são os benefícios e qual é o retorno das universidades para a sociedade. Eu lembro que em 2019, aqui na UFPR, a gente fez muitas bancas, assim, pela cidade, né? Nos terminais de ônibus, nos principais pontos de comércio da cidade, explicando, olha, a universidade tem XYZ projeto de pesquisa, projeto de extensão, dá tal retorno para a cidade, dá tal retorno para a comunidade acadêmica, dá retorno financeiro, isso muda tal perspectiva, a gente ajuda em auxílio psicológico, a gente ajuda em tecnologia, a gente ajuda em desenvolvimento, ou seja, mostrando todos os serviços da universidade, né, para além da formação profissional, né, mas também na formação da integralidade do ser humano, na formação técnica, mas na formação de sociedade, a concepção que a universidade traz para a sociedade e para o Estado brasileiro. E agora, em 2020, é mais ou menos essa perspectiva também. Mesmo que a gente esteja com as atividades paradas por conta da pandemia, o nosso trabalho é de levar para fora, para as pessoas que ainda não tiveram acesso à universidade, ou para as pessoas que tiveram, mas que não conseguiram compreender a dimensão da universidade pública, o que nós fazemos, né? Ou seja, existe uma mudança de método de como a gente tem que lutar, inclusive pela mudança de governo, pela mudança do que os ataques que a gente sofre por parte do governo Bolsonaro, que são, enfim, extremamente mais agressivos, mais incisivos e que carregam em si um negacionismo muito forte, né? Porque o que acontece? A agenda neoliberal, a agenda econômica, fez um pacto com a agenda conservadora, né? E essa aliança para alcançar o governo, essa aliança para alcançar o poder, ela fez concessões muito grandes e muito caras para o liberalismo, como é da liberdade, enfim, no sentido de princípio mesmo, né? As liberdades civis foram rifadas nesse pacto, e isso foi muito caro para o campo liberal. Então, a gente tem um duplo ataque, não somente na linha econômica e estrutural, mas também na linha conservadora. E é por isso que a universidade se torna o principal alvo, o principal
a educação pública como um todo se torna a principal fonte assim, de ataques do governo Bolsonaro, porque não existe como eles conseguirem implementar um projeto, e nem mesmo como eles ganharam o debate na sociedade, se eles não atacarem os princípios da educação pública, se eles não atacarem o motivo do qual a gente tanto defende a educação pública, se eles não atacarem a concepção de democracia. Eles não conseguem se fortalecer se eles se em oposição a isso tiver universidades e escolas públicas fortes, com muito contato com a sociedade, que consiga expandir o que é o real conceito de democracia popular, o que é a participação das pessoas, o que é a necessidade dos trabalhadores estarem envolvidos em todos os espaços. Ou seja, eles precisam atacar as universidades, né? E eles têm feito isso em duas frentes. Na linha econômica, tentando, né, retirar os orçamentos, com uma motivação muito grande da linha conservadora e no que seria esse falso moralismo deles, né? E hoje, o governo Bolsonaro, a gente percebe que tem uma ruptura, né? Os liberais que tinham apoiado ele, os neoliberais, tentam hoje fugir do governo por conta dessa linha muito reacionária, negacionista, que nega a ciência, que não é uma característica desse campo liberal. Mas isso não faz eles menos responsáveis de maneira alguma, e nem faz deles defensores das universidades públicas. Eles estão, na realidade, defendendo seus próprios interesses e as liberdades, de uma maneira ou outra, as liberdades civis, né? O que torna a nossa luta, de quem acredita numa educação pública emancipadora e de quem acredita na educação pública enquanto pilar de uma real democracia, muito mais difícil, porque daí a gente tem que enfrentar dois discursos, né? E tem que entender aonde cada um se encaixa. Mas eu acredito que os estudantes têm conseguido fazer isso de uma maneira muito correta, de uma maneira muito sensata e sem perder de fato qual é o nosso horizonte. O nosso horizonte é uma cada vez mais ampliação das universidades públicas e da educação pública, conseguir de fato tornar elas cada vez mais populares, né? A gente teve, é claro, um enorme avanço. Hoje as universidades têm 50% dos seus estudantes oriundos das escolas públicas, tem mais as questões das cotas raciais que são importantíssimas, é de fato onde a gente consegue democratizar o acesso à universidade, ou seja, o acesso também dos indígenas e dos quilombolas, dos programas de reforma agrária e do Pronera, que, né, é a galera da reforma agrária entrando nas universidades. Ou seja, a gente conseguiu minimamente trazer esse projeto, né? A gente está longe do ideal ainda, mas a gente minimamente conseguiu. E a gente precisa ampliar. Né? Eu acho que a nossa pauta, assim, é claro que nesse momento tão frágil, é manter o que a gente tem. A gente precisa também manter o que a gente tem com o intuito de ampliar, com o discurso do qual a gente precisa ampliar. Não era o suficiente o que estava acontecendo. Era bom, estava no caminho, mas não era o suficiente. Acho que essa tem que ser a nossa visão. E, de fato, lutar por uma educação pública que seja sempre o pilar da democracia. Discutir educação pública que não seja num viés de emancipação da população, principalmente trabalhadora, e num viés de pilar da democracia brasileira e de projeto de Estado e soberania nacional, não é discutir educação pública. Né? Existe uma grande diferença de você discutir educação e você discutir educação pública, uma diferença enorme, é um abismo enorme. Em uma você discute apenas o educar pelo educar e a outra você discute um projeto nacional, e eu quero sempre discutir um projeto nacional, quero sempre discutir um projeto de emancipação da população trabalhadora e das populações vulneráveis, ou seja, é neste projeto que foi alcançado que minimamente foi alcançado nos últimos anos, que foi colocado em prática pelos governos petistas e que foi incorporado pelos estudantes, e é uma demanda muito forte que está sendo atacado, né? É um projeto de democracia, de fato, é um projeto de universidade popular, de universidade emancipadora, de uma universidade que está preocupada não somente com a formação técnica e profissional, mas também com a formação cidadã e com a formação na integralidade do ser humano. É essa universidade que está sendo atacada, né? O que não acontece no setor privado, porque o setor privado não tem essa preocupação. O setor privado não está nos moldes de um desenvolvimento de Estado, não está nos moldes do que é uma soberania nacional, né? É a universidade pública que tem esse papel. É essa concepção que a gente conquistou nos últimos anos que tem esse papel. Enquanto as universidades públicas eram em detrimento da elite e serviam apenas para tornar a democracia viável nas elites, estava ok, né? Ninguém queria atacar a universidade, estava tipo, tá tudo bem. Quando a universidade
passa a ser nesse viés mais popular, daí ela começa a ficar perigosa. E daí que vem os ataques, daí que vem a tentativa de acabar com a universidade pública, daí que vem a tentativa de censurar as universidades, daí que vem a tentativa de nomear os reitores, os interventores na realidade, que é o que está acontecendo agora, né? O MEC deu uma recuada, mas eu acredito que até o final do ano ele ainda vai dar um jeito de não haver eleições, né? O mais bizarro daquela MP é que era assim, não vai haver as eleições, né? Não vamos deixar consultar a comunidade acadêmica. E acredito que, de uma maneira ou outra, o MEC vai continuar com essa política e, inclusive, todos nós estamos em risco. Aqui na UFPR, o mandato do reitor do Ricardo Marcelo acaba em dezembro, então a gente está num processo de consulta, a gente vai iniciar um processo de consulta à comunidade e, sinceramente, o receio é muito grande da gente não conseguir ter a escolha, não conseguir efetivar a consulta acadêmica e não conseguir, de fato, que a nossa escolha seja ouvida e seja respeitada, né? O que fere completamente esse projeto de universidade popular, né? Porque a situação da comunidade acadêmica participar da escolha da gestão, de um projeto de gestão e do projeto de universidade é fundamental para uma universidade incisiva e uma universidade de fato participativa, né? Então, eu acredito que com Ventralb ou sem Ventralb, a nossa situação vai continuar muito crítica. A gente ainda vai ter muitos desafios no campo da educação e no campo da universidade pública, ainda mais. Na democracia, não existe democracia onde se há tentativas de censura, não existe democracia onde não se consulta a população, não existe democracia onde se ataca as instituições democráticas, não existe democracia onde não se respeita o povo e nem a vida do povo, que é o que está acontecendo agora, né? É você negar propositalmente, não por ignorância, você negar propositalmente políticas públicas de combate a uma pandemia que mata mais de 1.000 pessoas por dia, é você não respeitar a população, é você não dar a mínima, você de fato instalar um projeto de genocídio, né, de mortes massivas. Ou seja, os nossos desafios são imensos, não são poucos. E os desafios para os estudantes são tão grandes quanto. A nossa situação é delicada e acho que a gente tem que ter muita clareza nos nossos desafios. Sinceramente, eu tenho muito medo de quem vem depois do Ventralb. É óbvio que eu quero que ele caia, eu vou comemorar. Mas eu tenho medo do que vai vir, porque eu imagino que venha algo pior. Quando o Vélez caiu, a gente ficou feliz, mas o Ventralb veio para instalar um projeto tão agressivo quanto ele, né? Ou seja, o próximo que vir vai estar com força. Ele não vem de um desgaste. O Ventralb ainda vem de um desgaste. O ministro, se mudar, ele não vai ter desgaste, né? Ele começa do zero. Então, a força que ele tem para conseguir fazer intervenção nas universidades, para conseguir instalar dramatizar ainda mais o orçamento das universidades é muito maior. Então, me preocupa, porque de uma maneira ou outra, a gente vai ter que conseguir, no meio de uma pandemia, todos, na medida do possível, conseguir fazer mobilizações que consigam ser frente a este projeto e consigam, de fato, combater ele, né? Então, o nosso desafio agora é extremamente complicado, né? Assim, eu não tenho a resposta para ele, mas é extremamente complicado e nos exige um compromisso e uma força de vontade, uma garra em defesa de uma universidade de fato pública, em defesa da democracia, muito maior, né? Eu acho que a gente tem que pensar em alternativas para o que está por vir, porque não vai ser fácil. Muito obrigado, Ana. Professor Nilton, eu queria que o senhor comentasse algo que a Ana falou no final, e o João Fontes aqui também está perguntando aqui nos comentários, sobre qual é o futuro agora do Ministério da Educação. O Bolsonaro, inclusive, ventilou, né, isso a imprensa tem dito, que ele pode, inclusive, acabar com o Ministério da Educação e incorporar as atribuições ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma das possibilidades. Pode ter a queda do ministro da Educação, como nós comentamos já no programa, e a Ana falou um pouco sobre isso. Então, com a sua experiência também parlamentar, o senhor acha que o Bolsonaro vai aprofundar esses problemas do Ministério, ou ele pode, como fez recentemente, recompor com o Centrão e talvez nomear um ministro que seja um pouco mais ameno, pelo menos? O que o senhor acha que vai sair a solução apresentada pelo Bolsonaro por essa crise recente no Ministério da Educação?
Professor Newton, o senhor consegue nos ouvir? Está nos ouvindo? Isso. Sim, Posso sim, falar? por favor. O senhor ouviu a pergunta? Eu te ouvi muito mal. Depois da Ana Júlia, eu consegui Tá. ouvir a Júlia bem. Estou ouvindo, Agora, estou ouvindo. você está me ouvindo agora ou normalmente. não? Eu estava perguntando o que o senhor acha que vai ser isso. Eu Sim, queria pode falar. observar. Tá. Eu queria dizer que com o atual ministro, ou com outro ministro, ou com fusão, com a eventual fusão, como se especula, da educação com ciência e tecnologia com a extinção do MEC, que seria, na verdade, um crime contra essa nação, nós, mais um, né, de tantos quantos a gente está, lamentavelmente, chorando, não vai mudar a direção ideológica do governo em relação à educação pública, em relação a todo esse conjunto extraordinário, como eu disse, do patrimônio do povo brasileiro, que criou e cria inúmeras oportunidades para a nossa juventude, sobretudo para a juventude mais pobre, que as famílias de menor renda, com a extraordinária expansão em 4 vezes das vagas nas universidades e nos institutos federais, nós passamos, e a interiorização, passamos a criar algo que é fundamental, que se chama oportunidades. E este governo é negacionista, como a Ana Júlia bem colocou, e o que quer dizer que pode mudar, aliás, já mudou o MEC, o ministro já mudou, que não vai, o eixo central do governo Bolsonaro, anti-universidades públicas de uma maneira geral, anti-ciência, anti-educação, anti-geração de oportunidades, anti-investimentos em ciência e tecnologia, anti-soberania e anti-democracia, vai continuar. Portanto, tanto faz a mudança do titular da pasta ou ex-pasta, que nós estamos perante um momento dramático da nossa história, em que os temas da educação, ciência, tecnologia, liberdade, democracia, Constituição são desprezados, hostilizados e combatidos por quem está no exercício do Executivo. Eu queria dizer para você, Kelly, uma primeira formulação que você fez na abertura dessa nossa suporte a vitória da comitivas de intervenção na direção das universidades e dos institutos federais promovidas pelo governo. A primeira delas, no Natal, aconteceu a medida provisória 914. E, a partir dali, estabeleceu-se um novo procedimento que feria de forma a autonomia universitária de maneira contundente ao mudar as legislações que regem a escolha dos dirigentes desses 2 sistemas de ensino, universidades e institutos, e foi combatido de maneira enérgica pela comunidade universitária como um todo. O parlamento entendeu a força da nossa reivindicação em nome da autonomia da universidade, contra a intervenção, contra a mudança da grande conquista que foi a eleição dos reitores pela comunidade, paritariamente, a partir dos anos 80, e que avançou, inclusive, nos institutos para a lista uninominal, não é tríplice, a escolha a eleição e a escolha dos dirigentes dos institutos federais, é um avanço e tripartite, com a participação dos 3 segmentos que, empoderados, decidem o futuro da instituição, com resultados extraordinários. Essa oxigenação que se deu pós-ditadura nas nossas instituições de ensino superior, ela foi fundamental para atingirmos um grau de avançada qualidade acadêmica na produção do conhecimento, na formação dos estudantes e na extensão dos serviços em 16 e
Eu acho que nós estamos com um problema com a conexão. Os humildes têm acesso ao que mais avançado existe em termos de saúde. Tecnologia de ponta, os nossos são muito importantes e estão jogando um papel fundamental no fronte de defesa da população nesse momento dramático da pandemia. A universidade, portanto, tem um papel social absolutamente relevante, de combater desigualdade, de dar oportunidades, além de formar profissionais de altíssimo nível que nos dão tanto orgulho e produzir conhecimento real. Nós temos hoje nas universidades federais quase 1.000 pesquisas relacionadas diretamente ao tema da pandemia, ao tema do combate ao coronavírus, que mostra como a universidade brasileira, como os dois sistemas, universidade e institutos, têm compromisso social. Isso é algo que não interessa ao atual governo, infelizmente, e por isso a primeira medida provisória 914, depois de ter caducado, porque o Congresso Nacional entendeu que era um combate à autonomia, demorou dias e apareceu o 979 com o requinte de que passaria a indicação durante a pandemia, durante a calamidade, diretamente pelo ministro. E várias universidades, inclusive, que levariam a Professor Newton, acho que o senhor está sem voz. O seu microfone está desligado, professor. Aí. Continua desligado. Por favor, só ligar para continuar a sua fala. O professor está ligando o microfone. Sou eu que estou desligando, okay. Não. Não sou eu que estou desligando o microfone, eu não estou mexendo nele. Tá bom, técnico. Pode continuar. Eu estava dizendo que da 979, vocês chegaram a ouvir, não? Sim. Da atual, da medida provisória, sim, que foi devolvida num ato inédito do Congresso Nacional, o presidente do Senado, fazendo coro com o presidente, devolveram a medida provisória. Mais uma conquista extraordinária da comunidade, da sociedade brasileira. É preciso a gente, em momentos tão duros como esse, e tanta fragilidade, como disse a Ana Júlia, da gente ressaltar a nossa capacidade de lutar. Você veja que São Carlos, o Federal de São Carlos, foi uma das primeiras, se não a primeira universidade, na década de 80, a fazer a eleição paritária no Brasil. A PUC de São Paulo tinha sido a primeira instituição universitária. Mas, em termos de universidades públicas, começamos esse processo. E esse processo agora, por coincidência, nós estamos vivendo o processo de eleição e a decisão das 4 entidades da comunidade, ou seja, o DCE, APG, o Sindicato dos Técnicos Administrativos, o Sindicato dos Professores, é fazer, como já aconteceu em algumas instituições nesse período, a eleição virtual. Então, haverá a consulta paritária à comunidade, um avanço que nós conquistamos há 40 anos atrás, a partir da devolução da medida provisória, que era de intervencionista, como nós sabemos, as duas delas, e mostra que a comunidade está muito ativa, responde até uma das perguntas que foram feitas, porque eu acho que, de fato, não é duro admitir, mas eu não saberia e nem vou chutar qual é a quantidade de acadêmicos que votaram no atual governo, mesmo tendo ouvido o que o governo ia fazer com as universidades e com os institutos. Exemplo do editor do Valor, que eu já comentava na primeira minha fala, era importante que muita gente fizesse meia-culpa. Mas nós, que somos democratas, nós que temos história de defesa da universidade pública gratuita, de qualidade, com compromisso social, sabíamos que nós íamos enfrentar a partir de um governo de extrema-direita. E talvez não conhecêssemos a velocidade, a dimensão, mas nós saberíamos qual era o viés. Sabíamos qual era o viés, sabemos o que ideologicamente
já estava sendo propugnado à época da própria campanha. E aí, então, é preciso considerar essa importante vitória no contexto de uma outra vitória, que foi praticamente o arquivamento de um projeto de privatização dos dois sistemas que se chamou, ironicamente, de Futurice. Esse projeto do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, porque queria, como quer ainda, se descomprometer com o financiamento das duas redes, das 42 instituições que formam a rede de escolas técnicas tecnológicas organizadas pelo CONIF, e das 60, quero crer que 68 ou 69 universidades federais que se reúnem em torno da Andifes. Essas duas redes, elas têm lutado muito, de maneira bastante, eu diria assim, ostensiva, na defesa da instituição pública como está na Constituição. E, por isso, a gente precisa também considerar que a derrota do Futurice, na prática, embora ele esteja tramitando na Câmara no Congresso Nacional, ela traz certamente algo de incentivo para que a gente continue fazendo o enfrentamento das medidas, contra as medidas que, independentemente do Weintraub ficar ou não, vão continuar sendo, no meu entendimento, arquitetadas e postas em prática pelo atual governo do país. Eu queria também dizer, muito rapidamente, que nós tivemos outra vitória, uma outra conquista importante, devidamente sepultada pelo atual governo, que foi o Plano Nacional de Educação. Quando deputado federal, eu tive a honra de presidir a Comissão de Educação, ainda era a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, e participar de maneira ativa da construção do PNE, que foi votado por unanimidade nas duas casas do Congresso, com 20 metas extraordinárias que avançariam ainda mais a educação pública no Brasil como um todo, da básica à superior. E nós, infelizmente, todas essas metas foram, como eu disse, sepultadas, o que é um atraso extraordinário, inclusive a meta 20, que era certamente a mais importante de todas, que era chegarmos em 10 anos a 10% do PIB aplicado à educação. Hoje, esse número despencou de maneira dramática, mostrando o grau de triste realidade comparado com outros países que apostaram na educação como um mecanismo de construção de soberania e desenvolvimento, lograram êxito e nós vamos ficando para trás, com fortes consequências, inclusive, do PIB nacional, porque cada investimento de R$1 de real em educação, ele traz 4 centavos, ou R$1, em vez de centavos, vamos colocar R$1 em educação, provoca 4. Os estudos em todo o mundo reforçam isso do ponto de vista do desenvolvimento econômico de uma sociedade. Então, é atraso, sobretudo pela calamidade da situação econômica que nós estamos assistindo e que vai se agravar ainda mais em função da pandemia. Penso que eu quero pedir muitas desculpas a vocês, mas como houve essa coincidência com o Congresso Expresso da Andifes, que está rolando no Brasil como um todo, eu preciso, de alguma maneira, me envolver com ele. Eu vou pedir 1000 desculpas por deixar vocês... Se houver alguma questão específica para mim, vou pedir para o Pedro, que é o editor aí do Toque da Alvorada, do Coletivo Alvorada, do programa, me mandar por e-mail, ele tem meus dados, eu faço questão de responder a cada uma das questões que eventualmente vierem dirigidas a mim. Um prazer imenso, Kellyson, conhecê-lo. Ana Júlia já conhecia pelas razões já expostas, a trajetória dela é algo notável. Aliás, você ficou por último, quero você dar uma aula, que foi o que você acabou fazendo, e que me deu nota máxima, porque muito atual a análise de conjuntura, o histórico que você fez, as perspectivas. Prazer, professora Suzana, que bom que você está aí no Recôncavo lutando contra esse conjunto de preconceitos, dificuldades e precariedades que nós sabemos. É uma universidade que estava em construção quando foi
como eu digo, abatida em pleno voo pelo tsunami neoliberal e autoritário que nós conhecemos. Agradecer aí também a oportunidade de ter ouvido com muita atenção o professor Bernardo Oliveira. Opa, a conexão do professor Newton já não estava tão boa, parece que agora falhou, mas ele estava justamente se despedindo e justificando a ausência a partir de agora, porque ele está participando também de forma virtual. Então eu me despeço, peço mil desculpas por ter que me ausentar e me coloco à disposição de vocês, não só dos debatedores, mas do público que eventualmente queira fazer perguntas, depois por e-mail. Tá bom, então. Muito obrigado, viu, Peço professor licença. Newton? Como o senhor disse, qualquer pergunta... Posso pode sair? Estar autorizado a sair, e um agradecimento especial pela sua participação. Obrigado, professor Newton. Como ele disse, qualquer pergunta que seja enviada a ele... Tá legal. Um abraço. Um abraço. Nós transmitiremos posteriormente e podemos responder na nossa página do Alvorada. Eu queria passar agora para o Bernardo. Tem uma pergunta aqui, talvez você possa nos ajudar a responder, Bernardo, que é da Denise Rodrigues, que ela diz que eu já ouvi de algumas pessoas uma crítica que o governo do PT incentivou a entrada de minorias nas universidades, mas não chegou a criar mudanças para que essas pessoas entrassem no mercado de trabalho. Ela diz que escutou, inclusive, essa crítica de um motorista de Uber que tinha acabado de se formar na universidade. Né? Então, queria ver se o senhor pode... Ela quer se tem algum pensamento sobre isso, ou seja, a falta de criação de mecanismos, né? A ausência de políticas para que desse continuidade, né? Depois de formados, para que eles encontrassem local no mercado de trabalho. Então, eu queria que o senhor comentasse. A gente está aqui lembrando que podem enviar perguntas aqui através dos comentários aqui. A gente está com novos... acabou de entrar aqui o Bruno Malaguti, que é do nosso bloco Volta Belchior, Alessandra Mello, que é presidenta do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. A gente agradece aqui pela audiência e podem enviar perguntas. Então, professor, se o senhor puder nos ajudar a responder essa questão. Sim, mas eu posso, antes de tentar responder, falar claro. Um pouco do que foi falado, né? Quer dizer, acho que para a gente, talvez para o público de fora, não tem a dimensão que essa associação, né, do qual o Nelson presidiu, que é a dos dirigentes das universidades federais. Né? Isso é uma coisa fantástica, e já teve... Ela compunha o conselhão que o Lula tinha com empresários, banqueiros, né? Tinha o lugar cativo lá, quer dizer, essa ideia que as universidades federais, né, as públicas, têm que participar, deveriam participar das políticas mais gerais do país. Né? Isso é uma pena que caiu no esquecimento. Eu acho que a gente, de fato, tem que celebrar pequenas vitórias, como essas que já foram mencionadas, né? Mas não dimensionar, falar assim, olha, são pequenas vitórias. Né? Então, mesmo esse avanço enorme que a gente teve, que remete à questão da Denise, né? Não custa lembrar assim, que, olha, todas essas universidades federais, elas têm uma quantidade de alunos que é menor do que a privada, que é o sistema. Então, acho que isso já atesta assim, uma grande fraqueza. Né? Então, assim, é importante a gente falar do protagonismo estudantil, é importante a gente falar de resistências. O desmonte, ele não tem encontrado, no meu entender, o nível de resistência que deveria ter. Né? Então, a gente vê que quer dizer, são poucos estudantes. Primeiro, isso que eu estava tentando no sistema privado, não tem experiência de formação universitária, de dimensão de cidadania, que a gente acredita que a experiência da democracia interna, das públicas, acabam propiciando aos estudantes. Assim, boa parte dos estudantes não se envolvem, né, com essa experiência, que eu acho que é fundamental. Né? Mas, mesmo quer dizer, a gente teve aquele
a PEC do gastos, que já contava, já sinalizava um enorme desmonte, mas a reação não foi. Né? Eu lembro quando o Temer acabou com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fundiu com o da Comunicação. E muitos cientistas, a comunidade científica, não tinha, assim, achava ruim, porque perderia parte do financiamento e poder, mas, assim, a própria sociedade científica eram contra se politizar a questão, falar um fora Temer, não é o momento, e hoje em dia a gente está vendo o tratamento desse desmonte. Para a gente, a CAPES é um dos grandes financiadores da pesquisa no Brasil, junto com o CNPq, e há 2 semanas veio uma nova regra de que a comunidade não participa das avaliações, né, que era uma tradição. Ou seja, eu acho que a gente confiou muito nas tradições democráticas que não estavam na lei, porque, a princípio, a lei não garante nem a consulta, quer dizer, não é uma eleição. A tradição é que as universidades façam suas consultas em proporções diferentes, mas que o ministro sempre adotou aquele que era o mais votado na consulta. Mas isso não é uma obrigação, isso não é lei. Então, a gente está vendo como várias leis, a gente não avançava, não se avançou nisso, porque se confiava, tinha no horizonte essa perspectiva de avanço da democracia, respeito ao universitário, e agora a gente está de calças curtas tentando ter. E aí eu concordo com essa avaliação da Ana Júlia, de que às vezes o ministro tosco, como é o Weintraub, né, e facilita o nosso trabalho, em um certo sentido. Estava na cara que essa última medida era inconstitucional, ou seja, não tem a menor credibilidade, né, como não tem vários outros ministros desse governo. Então, eu tenho que um técnico oportunista consiga fazer mais estrago que isso que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que quer dizer, eu fico querendo ter esperanças, né? Que a pandemia ajude a gente a rever e valorizar coisas que a gente tinha. Eu acho que no caso do SUS é evidente que está todo, mesmo quem não tinha dimensão do que era o SUS, está conseguindo perceber como que a saúde, o sistema universal de saúde pública é fundamental. E na educação, o público está menos equipado para driblar, né, as dificuldades aí da pandemia, né? A gente está nesse debate enorme agora de como voltar às aulas, em que condições, e não é apenas técnica, né? Eu acho que esse compromisso com o princípio de igualdade de oportunidades, a gente não quer que a educação sirva para reforçar desigualdades. Então, como é que você vai começar um curso se tem uma do estudantado que não tem acesso à internet, ou quando tem dados de um celular que não dá para acompanhar muita coisa, né? Então, eu temo que as universidades públicas saiam ainda mais enfraquecidas dessa situação que a gente está vivendo. E que, pelo menos, assim, internamente, a gente consiga discutir isso e reafirmar esses valores, né? Então, eu acho que a Denise, a pergunta agora, pergunta dela, esse sistema universitário assim, ele não garante a questão do trabalho, né? Era um pouco uma ilusão, fazia parte daquela representação que a universidade, quando era absolutamente elitista, e que quem ingressava nesse sistema, ele tinha uma colocação muito melhor, mas não era só por causa da certificação. O tal do capital social, a elite, ela já tinha esses outros diversos pontos que propiciam, sim, o lançamento no mercado de trabalho, né? E isso mudou. Eu acho que é bom que tenha mudado, né? A gente também passou a reconhecer como que várias outras profissões que não teriam o mesmo status, né, de um doutor de anel, né, como era, né, dos bacharéus, né,
isso, a sociedade, eu acho que ela está mudando graças também a essa participação dos, né, novos grupos que ingressaram na universidade. Então, foi falado aí que ela era um feudo. Eu lembro de uma intervenção quando a minha faculdade de Educação da FMG, começou com um curso do campo, né, fala educação do campo, veio uma turma que eram educadores do MST, e eles brincavam, falavam, olha, a universidade é um grande latifúndio, e a gente está entrando pela porta da frente, porque pela primeira vez esse acesso, né, e eu acho que ele tem que ser. Agora, a gente, de fato, está num refluxo total, a gente não está conseguindo discutir as políticas internas, né, o próprio processo de aperfeiçoamento do sistema de gestão interna e a própria mobilização, né, a gente vê que tem muitas limitações. Lá eu estou, no momento, na diretoria do Sindicato dos Professores e a gente recebe carta de professores indignados com a ação de contestação do que o governo faz. Então, tem que a gente sabe que tinha por um lado, é bom a universidade ser diversa, ter várias opiniões diferentes, eu acho que isso enriquece a formação do mundo, enriquece a discussão, mas a gente tem que lembrar que ela tem né, a comunidade tem sua parcela conservadora, sim, né, e que agora está mais à vontade, né, antes ela era envergonhada. Então, respondendo a Denise, primeiro, assim, o sistema melhorou demais, eu acho que dobrou o número de vagas, né, nesses 15 anos, mas também o sistema público foi incentivado, né? Tem um programa do Greg News sobre as universidades que fala muito de como é que, mesmo sem querer, algumas políticas, né, adotadas no período, né, aí do PT no poder, ele favoreceu, né, algumas universidades que tem outra, né, visam lucro e pronto, né? E então, não é ela que garante. Eu acho que isso são questões culturais mais amplas, mas agora a dificuldade hoje em dia de trabalho foi sendo aumentada, né? Então a gente está vivendo esse dilema. Obrigado, professor Bernardo. Passando a palavra agora para a professora Suzana, aqui tem um comentário aqui da Vânia Muniz, que é relacionado aí à sua participação. A Vânia conta que teve a chance de conhecer em Cachoeira a Faculdade de Cinema, que é da Universidade Federal, né, do Recôncavo Baiano. Ela diz que se emocionou e gostaria de ter notícias de lá. Ela disse que pergunta se estão conseguindo se manter. Ela fala que assistiu o filme Café com Canela, que foi realizado pelos alunos de cinema lá da universidade. Inclusive, parece que é o campus que você também dá aula. Então, ela pede notícias de lá, um pouco você já falou sobre isso. Eu queria também que você comentasse quais são as suas percepções sobre esse futuro imediato do Ministério da Educação. Você acha que haverá substituição? Como é que você avalia isso que o professor Newton também analisou? Então, eu quero primeiro comentar um pouco da pergunta anterior e depois eu passo para a escola, para o CAL, para o Centro de Artes, Humanidades e Letras, e o curso de cinema, não é, que é um dos nossos cursos que chama mais atenção, porque, né, aparece mais, e inclusive tem uma população de estudantes que é um tanto diferente das demais. E a gente ia ter agora, né, a gente teve por muitos anos um evento muito importante a nível nacional, que era o Cachoeira Doc, não é? E que esse ano, no ano passado, a gente não conseguiu verbas para... estou com dificuldade aqui do telefone. Para realizar, e esse ano a gente teria que, e não vai realizar por conta da pandemia, mas o que aconteceu, só retomando a outra pergunta, né, sobre a pergunta da mobilidade social, né, dessa esperança de que as universidades iriam conduzir a uma sessão social dos estudantes e uma certa frustração, né, se fala muito da criação também de um proletariado intelectual, mas, olha, no caso de Cachoeira, não é? E eu vou falar aqui muito, né, desse aspecto mais local.
o que houve com a universidade foi uma dinamização da economia local. Né? Então, você tem já pesquisas indicando como, como né, vários setores da cidade, eles cresceram com a chegada da universidade. E o que você tem também, são vários projetos que não é só de ensino, são projetos de extensão. Então, como eu estava falando antes, a universidade também funciona como um movimento social. Eu me lembro quando eu entrei na universidade, eu coordenei um projeto que foi um projeto junto às comunidades quilombolas, para fazer frente a uma indústria de turismo, a uma empresa de turismo que estava pretendendo tomar uma ilha, que era a ilha de Cajaíba, para a construção de um grande ecoresort. E queria desapropriar parte dessa comunidade quilombola, aliás, de 4 comunidades quilombolas diferentes. Então, a universidade tem muito esse papel, de atuar junto às comunidades, não é apenas a ascensão social de alguns indivíduos, mas é pensar um nível mais geral de como que ela atua naquela região em que ela está localizada. Então, nesse sentido, eu acho que a interiorização das universidades, ela teve muito esse papel. De a gente pensar não a nível de indivíduos, mas a nível de um desenvolvimento, por assim dizer, regional. Então, eu queria ressaltar esse papel da universidade que, como o professor Bernardo colocou, não era uma fantasia, de que as pessoas iriam simplesmente conseguir os melhores empregos, porque esses empregos ainda estão com as classes médias e classes médias altas. No entanto, a gente também estava começando a discutir, quando a gente foi pego pelo golpe e agora pela pandemia, a gente estava começando a discutir a pós-permanência, a necessidade de ações afirmativas e a necessidade de cotas em concursos públicos. Então, você tem aí um outro viés de mobilidade social, e a gente ressalta de que uma certa mobilidade social ela sempre ocorre, por conta, inclusive, do capital social e o capital simbólico que esses estudantes adquirem na universidade. Então, a perspectiva de ascensão social deles antes das universidades era muito, muito baixo, Então, você tem aí, e eu quero colocar de novo, antes que a gente retome, acabe a discussão, eu queria retomar a centralidade da discussão de raça, porque eu acho que essa é uma crítica, e aqui pensando muito nessa perspectiva transnacional, nessa perspectiva mais global do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem muitas coisas similares, e uma crítica que se faz à esquerda, e eu acho que é uma crítica que a gente deve fazer também, a discussão sobre a educação, essa centralidade da questão racial. Não? Então, não é pouco o que a gente tem que pensar nesses termos, de como que na minha pesquisa eu tenho discutido como as cotas elas e as ações afirmativas, mas principalmente as cotas, porque assim que ela é percebida, é falado não em termos de ações afirmativas mais amplas, mas de cotas, ela foi um divisor de águas, para que a classe média em peso, pelo menos a classe média mais tradicional, as classes médias, porque tem aquela discussão da nova classe média e das antigas classes médias, elas apoiassem o golpe. Então, eu acho que esse aspecto não pode ser deixado em segundo plano, de que o que a gente tem aqui é uma tomada, e isso eu tenho batido, e a gente vê aqui o alinhamento de Bolsonaro com o Trump, e que eu falo do clã do Bolsonaro, porque eu acho que é uma menção direta ao clã, ao Ku Klux Klan, e essa ascensão do neofascismo, essa marca do racismo, que há nessa tomada de poder por esse grupo, que a gente chama, a gente tem chamado de um grupo de supremacistas brancos. Então, eu acho que a discussão sobre a democracia e as universidades, a democracia em termos mais gerais, e o nosso papel como esquerda é colocar, e eu pego muito a nossa experiência de lá de Cachoeira, mas eu acho que não se resume é claro, como eu estava falando, essa é uma questão muito mais ampla e uma questão que transcende, inclusive, o nacional, nesse sentido,
ela tem que ser colocada como centro. Ela é, esse sistema, ela é baseado na exclusão das pessoas negras. Né? Então, essa democratização das universidades, ela passa não apenas pela inclusão física dessas pessoas, mas a inclusão de um pensamento, que é um pensamento decolonial, que é um pensamento revolucionário, um pensamento sobre o que são as novas universidades, qual o papel delas e o papel no enfrentamento dessas questões. Né? Então, eu acho enfim, é isso. Né? Eu só queria ressaltar essa importância, né, da questão racial, que é uma coisa que está da ordem do dia, né, e traz a ela para a questão né, dessa democratização e desses ataques mais gerais. Então, eu acho que isso é muito importante. Quanto à escola de cinema, né, nós, no cinema, eu faço parte, né, do professorado de lá, um pouco das mesmas questões, né, as mesmas questões culturais. Eu me lembro quando eu entrei na universidade em 2010, né, logo depois nós recebemos, né, através de convênios variados entre a escola de cinema, os professores de cinema e outras instituições, nós recebemos muitos equipamentos, né, excelentes equipamentos. Então, a gente criou um laboratório de cinema de alto nível, né, que formou, né, agora, né, 10 anos que eu estou lá, formou várias turmas, né, de uma competência incrível. Nós temos um professorado altamente competente, não é? Todos nós, ou quase todos nós, da UFRB, assim como das outras universidades federais, temos doutorado, temos, né, cursos fora e dentro do país, então de uma competência extraordinária. Não é? Nós temos esse embate, esse diálogo, que o embate é muito bom, não é? É uma outra discussão, porque a gente tem aprendido muito a, a colocar a questão racial no centro da questão, né? Nós temos aqui né, assim como vocês devem ter também, um professorado basicamente branco, não é, por conta da configuração que era a entrada nas universidades numa geração anterior, não é, com um alunato, né, majoritariamente negro, que traz para nós questões que são absolutamente desafiadoras, né? Então, essas produções que existem agora lá na Escola de Cinema, como Café com Canela, eu acho que ela revela, não é, essa discussão, ela revela essa necessidade de que apareçam na tela, não é, outras faces, né, outros corpos. Não é? E eu acho que essa produção, assim como outras produções, né, os mesmos professores, né, que estão envolvidos no Café com Canela, estão envolvidos agora não, né, há pouco tempo, com outros projetos, né, principalmente nas comunidades do entorno. Né? A gente começou com um alunado, principalmente de cinema, um alunado mais embranquecido, e depois ele tem sido enegrecido. Então, outras questões estão sendo colocadas aí. É isso, mais ou menos o que eu queria falar. Eu vou deixar essa questão mais de como essas mudanças estão acontecendo ou vão acontecer agora em termos do Ministério, porque eu acho que, enfim, eu não vejo muita esperança de que isso, né, que a saída né, do ministro vá mudar alguma coisa. Eu acho que, não é, nós vamos ter que esperar, não é, e fazer essa estratégia mesmo de resistência até que um momento mais propício, não é, que a gente vai chegar ainda, não sei qual ainda, não é, nós estamos com um presente em suspensão, e, portanto, não é, essa sensação. Uma outra pergunta foi, né, de como é que está os professores e os estudantes, né, nessa pandemia, né? A sensação que a gente está é muito dessa suspensão do presente e dessa incrível ansiedade em relação ao futuro. A gente não tem muito contato com os estudantes, né? Os nossos estudantes, eles acessam a internet basicamente pelo telefone, pelos dados do telefone. Então, a gente tem tentado, não é, estratégias de comunicação, né? A gente não está propondo de jeito nenhum, longe disso, que as aulas sejam retomadas à distância, não é, porque esse seria um remendo e seria um motivo de crescimento da desigualdade. Mas é muito difícil, né? Mas é muito difícil. Então, a gente está pensando mesmo na universidade, os nossos estudantes como os mais vulneráveis, eles vão provavelmente voltar
aí, né, nesse período de pós-pandemia, com vulnerabilidades ainda maiores, não é? Cachoeira não tem sido afetada né, pelo vírus propriamente, mas tem sido afetada em relação à perda, né, do trabalho, a perda de renda das famílias. Então, né, a gente estava conversando outro dia, nós temos reuniões semanais, tanto do departamento como do centro, né, e a gente tem discutido quais as estratégias de amparo. Não é? A gente está de como que a gente vai amparar esses estudantes, mais do que se preocupar, não é, de como que a gente vai retomar as aulas, como é que vai ser as provas, como é que vão ser as avaliações, como é que vão ser as notas. A gente vai tentar acolher, não é, e entender o que eles estão passando primeiro, para depois, né, e juntos, não é, a gente começar esse trabalho, né, de quase reconstrução. A gente não sabe ainda o que vai ser, mas é um trabalho que vai ser muito fenomenal, né? A gente está esperando aí que chegue esse futuro aí, não sabemos o quão próximo. Mas, né, temos esperanças e a gente tem que aprender com eles mesmo, né? Eu só vou repetir aqui essa capacidade de resistência, não é? E essa perspectiva que muitos dos nossos estudantes têm, não é, historicamente, por pertencerem, né, a comunidades que passaram por uma herança de escravização, não é, a ver o Estado, e isso quase que uma normalização de ver o Estado como inimigo. Não é? Então, nós estamos aqui para lutar contra o Estado, por assim dizer, né? Pressupondo de que esse Estado ele está aí como uma máquina genocida, não é? Uma máquina de eliminação, né, de descarte desses corpos que não servem, não é, dessas mentes e corpos que não servem ao capital, né? Então a gente vai aprender a resistir e a gente vai aprender, não é, no dia a dia a ter esperança. E vamos ver. Obrigado, professora Suzana. Ana, eu queria que você comentasse, a gente já falou bastante aqui dessa medida provisória 979, que graças a uma pressão da comunidade acadêmica e da sociedade geral, ela foi até num ato inusitado, né, que não é comum, o presidente do Congresso, o senador Davi, ele devolveu a MP ao governo federal, ou seja, não deu sequência e anulando assim o ato de intervir na escolha dos diretores das universidades federais e dos institutos federais. Então foi já uma experiência um pouco de uma mobilização virtual, já que não podemos fazer aglomerações, manifestações no período da pandemia. Então, como o movimento estudantil tem se adaptado a esse novo momento? Como é que tem sido a pressão? O que vocês têm debatido? Como tem feito essas novas mobilizações virtuais, como eu comentei? E também, como é que tem sido a vida acadêmica nesse período? Você está tendo aulas virtuais? Como que as entidades estudantis estão encarando esse novo momento e como é que tratam, quais são os problemas que têm surgido com essa nova realidade de aulas remotas via internet, que traz, claro, novidades e novas questões a serem debatidas. Como é que vocês têm tratado essa questão? Uhum. Bem, primeiro sobre as aulas virtuais, né? Tem sido horrível, para ser muito sincera. Eu não tenho outra palavra para definir, a não ser tem sido horrível. Tem acabado com a minha pessoa. Mas o principal problema do EAD, né, é que ele é um sinônimo de uma perca de qualidade imensurável para a educação e para o processo de ensino e aprendizado, né? E sem falar que ele faz uma escolha, assim, né? Em detrimento do direito da educação de alguns, eu vou dar o direito, eu vou permanecer com o direito à educação a outros. Se não é todo mundo que pode acessar, se não é todo mundo que vai ter acesso à mesma qualidade, acontece, é coisa da vida, né? Assim, vamos tocar com quem consegue. É um completo absurdo você aceitar essa premissa no campo da educação, né? E daí é mais preocupante ainda na educação básica, né? A educação básica é um completo absurdo, tá rolando EAD. Eu acho, inclusive, criminoso estarem colocando em prática o EAD para educação infantil, para os anos iniciais do fundamental, para os anos finais e para o ensino médio, né? É um absurdo.
é não assumir o que de fato está acontecendo nesse momento, é tentar trazer uma normalidade que não existe em meio a uma pandemia. Então tem sido muito ruim, assim, sinceramente eu não conheço um estudante que esteja conseguindo aproveitar esse momento e tendo um real assim, aprendizado, que esteja, enfim, usufruindo de fato do EAD, né? Os níveis de estresse estão muito mais altos, a relação, assim, com o vínculo com as escolas e com a universidade se perde muito, então tem sido um momento muito delicado e onde não tá existindo coragem suficiente dos secretários estaduais e municipais de educação de assumir, poxa, nesse momento não vai aprender, não vai, não tem qualidade de ensino. Se não tem qualidade de ensino e aprendizado, não tem como o estudante aprender, não tem como o estudante, de fato, absorver aquele conhecimento, né? Então, eu considero uma medida totalmente lamentável essa do EAD. Não consigo defender ela no ensino básico em nenhuma hipótese. Na universidade, eu acho que a universidade precisa, inclusive, tomar algumas medidas de adaptação ao EAD, por conta, inclusive, desse ataque muito grande que a gente tem às universidades, né? E principalmente porque a gente tem que pensar na entrada de novas pessoas. E na universidade, para entrar novos estudantes, tem que sair a galera que está se formando, né? Se não acontece esse ciclo, a gente tem um problema muito grande. A gente, enfim, não consegue equilibrar as coisas. E como eu não considero propício à universidade não admitir novos estudantes, imagino que ela tenha que tomar algumas medidas para facilitar a conclusão de curso dos estudantes que conseguirem e puderem concluir se tiverem acesso, fazer um programa diferenciado para os estudantes que não tiverem, ou então usar desses momentos do remoto para potencializar as horas complementares, para oferecer cursos, né, desses que de uma forma que não prejudique aqueles que não tenham acesso, né, e não prejudique de fato, não é assim, não prejudique porque, não vamos lançar a sua pauta, não prejudique no processo de ensino e aprendizado daquele estudante, né? Então, acho que a universidade, pelo caráter diferente que ela tem, precisa repensar esses outros modelos, né, mas não sou a favor, não, e acho que está, de fato, acontecendo um absurdo esse modelo DAD de maneira geral, né? Considero, inclusive, uma falta de coragem dos secretários e secretárias municipais e estaduais de educação de não terem peito suficiente para admitir que, neste momento, não existe um ciclo de ensino-aprendizado decente e que não tem condições de se falsificar uma normalidade, né? Então tem sido muito complicado, muito difícil de fato. As entidades estudantis têm se mobilizado muito em relação a isso, porque os estudantes não estão tendo a oportunidade de estudar. Simplesmente estão rifando o direito à educação de milhares de estudantes. Então, é uma mobilização, enfim, forte e importante por parte das entidades, né? A outra questão que você comentou sobre como tá essas mobilizações e que, né, estão tendo que ser feitas majoritariamente pela internet. Eu acredito que os estudantes têm conseguido bem, assim, traduzir as suas pautas nesse momento, igual como foi do Adia Enem, né? A gente conseguiu, de fato, adiar o Enem, enfim, tendo que dar mais explicações do que deveriam ser necessárias, mas se houve um recuo, né? A gente conseguiu vencer a pauta do adiamento do Enem, que acredito eu que, assim, a gente ainda vai ter que voltar a discutir isso, né? Porque, enfim, esse Ministério da Educação não tem competência nenhuma, não tem seriedade nenhuma e provavelmente vai fazer mais alguma coisa que a gente vai precisar voltar com a pauta do Enem, porque não se existe hoje uma preocupação em se organizar a estrutura do Enem para que, de fato, ele seja viável, né? Porque não basta você adiar o Enem, você tem que fazer uma organização para viabilizar, né? Em novembro as coisas ainda não vão estar, em dezembro ou novembro que seja, as coisas não vão estar no normal ainda. A gente ainda vai pensar, vai ter que ter menos estudantes por escola, por sede de aplicação de prova, então vai ter que ter mais escolas aplicando a prova, mais universidades aplicando a prova, ou seja, vai ter que ter uma outra dinâmica. Talvez não dê para fazer todo mundo no mesmo dia, tenha que ter 2 dias dividindo a galera para não ter um ciclo tão grande de pessoas circulando. Ou seja, existem medidas
sanitárias e de saúde que precisam ser tomadas e que eu não estou vendo nenhum avanço do MEC em relação a isso. Não estou vendo essa preocupação, que deveria ser essa a preocupação do MEC nesse momento. Como criar as condições para viabilizar o Enem de maneira correta, né? Mas, ainda assim, os estudantes estão conseguindo colocar as suas pautas, né? O simples fato de a gente estar conseguindo colocar uma oposição ao EAD, né, tendo estudantes aí, esses dias atrás levantaram até a hashtag para cancelar o ano letivo, né, para admitir logo de uma vez que não vai dar certo, porque não estão preocupados em acabar com a pandemia, não estão preocupados em oferecer um ciclo de aprendizagem decente, não estão preocupados com nada, vamos admitir que vamos ficar estacionados. Então, existe um debate, só deles não terem conseguido ficar homogêneos nessa discussão do EAD, eu já considero uma vitória muito grande dos estudantes, porque, enfim, tem sido essa movimentação. E é uma vitória, inclusive, também na medida provisória que, né, foi devolvida, essa grande mobilização na internet, essa grande... os reitores das universidades, inclusive, conseguirem se articular com os deputados, conseguir conversar, a gente conseguir levantar tag, a gente conseguir explicar o quanto isso afeta a autonomia universitária, ou seja, elevar, de fato, o debate público. Acho que esse é o ponto mais importante, conseguir elevar o debate público. E os estudantes estão conseguindo fazer isso de uma maneira, eu considero, assim, muito, muito satisfatória e muito vitoriosa nesse momento, que é conseguir, de fato, instalar esse debate de maneira eficaz na sociedade, né? A gente tem conseguido, de maneira ou outra, vencer essas pautas. Ok. Ana, muito obrigado pela sua participação, né? As suas falas aí nos enchem de esperança, né? Para ver essa nova geração que vem aí lutando, tanto na universidade, que nos promete aí um futuro mais promissor. Agradecendo também aqui a presença, né? E a contribuição do professor Bernardo, que é aqui da UFMG, professora Suzana, que é lá da universidade, falando diretamente da Bahia, né? Da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que fez uma grande contribuição aqui para o nosso debate. Participou com a gente hoje também, teve que se ausentar um pouco antes, o professor Newton Lima, que é da Universidade Federal de São Carlos e São Paulo. E hoje nós debatemos aqui no programa Toque da Alvorada a universidade e a democracia nesses tempos em que vivemos. Então foi um rico debate, nós já estamos com 1h e 52 minutos de programa. Lembrando que esse programa ficará aqui nas redes do Alvorada, assim como também nas redes do coletivo Resistência de São Paulo, também nas redes dos Jornalistas Livres, que fazem essa transmissão em conjunto com o nosso coletivo. E nós queremos agradecer também, que não podem ser vistos, mas que nos ajudaram aqui na técnica, que é o Pedro Martins, que é o nosso produtor, a Alexandra e o Emílio, que nos ajudam aqui na técnica, né, na produção desse programa, que é o Toque do Alvorada, que vem ao ar toda quarta-feira. Antes era às 8 horas da manhã, agora, a pedido aí dos nossos espectadores, passamos para as 10 horas da manhã, sempre trazendo debates importantes aqui para a nossa sociedade, e é uma forma que o nosso coletivo tem de militar e de continuar a sua ação, mesmo pelos impedimentos que a quarentena nos traz, mas aqui virtualmente continuando o nosso histórico de lutas e de defesa de uma sociedade mais justa e mais democrática. Então, agradecemos muito a participação de vocês, que contribuíram muito aqui nesse debate, e na quarta-feira que vem a gente está de volta. Muito obrigado, e principalmente a vocês que nos acompanharam. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, até mais.